A ideia do nosso artigo, e depois de tanto fazer muitos risk assessments, avaliação de efetividade, foi verificar que talvez o que falta nas empresas em questão de fraudes, corrupções, até questões de assédio que acontecem, na verdade, nem tudo dá para se imputar como responsabilidade do compliance. E sim a questão de ética e integridade nas empresas. A empresa que não respira ética e integridade como um valor inegociável da empresa, e não dizendo que é especificamente do compliance, mas da empresa como um todo, ela não consegue fazer com que esses valores sejam permeados na companhia. E aí, sem entrar no mérito do que foi que aconteceu nas Americanas, porque é algo que vai ser objeto, está sendo objeto de investigação, mas a gente acha que, na verdade, o que falta nas empresas é ter não um tone of the top daquele apoio irrestrito, como a CGU pede, e sim ter no sangue da empresa os valores de ética e integridade como valores inegociáveis. Olha, como a Gláucia muito bem disse, realmente a empresa é muito mais do que seus resultados financeiros, e quem controla isso realmente acaba sendo toda a alta cúpula. E se a alta cúpula não respirar os valores de ética, realmente aquilo não vem para a empresa inteira, ele não se move dentro do ar que a empresa respira. Quando Ana Paula mencionou o grande escândalo da Enron lá nos Estados Unidos, realmente isso aconteceu em 2001, o escândalo dessa empresa, ela gerou inseguranças com relação à contabilização, compliance, as operações todas da empresa e suas subsidiárias no mundo todo, foi alguma coisa que abalou o mercado de energia. Agora, com esse escândalo todo que, como a Ana Paula colocou, fez que fosse varrida do ar a Arthur Anderson, por exemplo, ele indignou os congressistas nos Estados Unidos de tal forma que um deputado e um senador, Sarbanes-Oxley, conseguiram criar a Sarbanes-Oxley, conhecida carinhosamente como a SOX, que foi promulgada 2 anos depois. A SOX, ela realmente vem atender todos os anseios da legislação que não cobrem essa questão de lançamentos contábeis corretos, genuínos, e toda a questão de escrituração contábil das empresas, para evitar justamente a fraude. Além do que, nós temos uma autoridade reguladora nos Estados Unidos, a Securities Exchange Commission, a SEC, que é a reguladora como a CVM aqui no Brasil, que de fato penaliza fortemente quem não andar na linha com relação a essas questões de lançamentos contábeis. Então, eu vejo essa grande crise muito triste no nosso mercado, porque quem que não amava Americanas? Eu amo Americanas, mas eu vejo isso como uma oportunidade para que nós tenhamos a nossa Sarbanes-Oxley, que essa lei venha a ser promulgada, porque no Brasil a legislação é esparsa, cada lugar tem um pouquinho sobre o assunto, mas nós não temos uma lei que realmente regule todos os lançamentos contábeis como nós temos Sarbanes-Oxley lá nos Estados Unidos. Além disso, nós vimos aqui a CVM de imediato se aproximar do caso e investigar tudo o que aconteceu lá. E isso realmente é um bom passo, porque nós já vimos outros escândalos aqui no Brasil onde a CVM não fez isso. Então, criou-se uma boa oportunidade aqui com esse caso das Americanas, né? De forma que, no fim, nós estamos falando muito do G do ESG, porque as empresas elas
tem de ter boas práticas de governança que zelem pela retidão dessas atividades e garantam, logicamente, a independência dos órgãos de controle e a transparência dos mecanismos de prestação de contas, né? Então, neste caso, com toda a questão dos registros contábeis, com as operações do risco sacado, enfim, nós estamos vendo que nós precisávamos ter uma lei que realmente trouxesse esse G e a prática nossa de todos os profissionais que trabalham com ESG, que não permitam esse governance washing aqui no Brasil, como foi o caso, né? A obsessão pelos resultados financeiros, como sendo os principais valores, como a Gláucia citou, não podem deixar que a empresa tenha esses graves problemas éticos, como foi aqui esse exemplo, né? Gláucia pode falar mais, porque a gente faz muito risk assessments na área, ou então assessment, avaliações de maturidade dos programas. Você quer falar um pouco mais? Depois você joga a bola de novo para mim, para eu falar um pouco das apresentações que nós fazemos aos conselhos. Porque fica muito evidente quando a gente conduz tanto o risk assessment quanto avaliações de efetividade, é muito interessante que a gente consegue captar se a empresa de fato traz esses valores como sendo inegociáveis, ou se são apenas valores da boca para fora, simplesmente para cumprir a lei no que tange ao apoio irrestrito da alta liderança. Muitas vezes a gente detecta que não é legítimo. E por isso que a empresa como um todo, se a alta liderança, e aí a gente não coloca na mão de pessoas, assim como valores institucionais da empresa, não tiverem como normas de conduta, né, a retidão em todos os seus princípios, as empresas, os empregados dessas empresas vão se sentir à vontade para burlar toda e qualquer norma, para atingir objetivos outros que não se reflitam em ética e integridade. Então, a gente tem sido muito convidado para falar justamente com os boards, com os conselhos das empresas, ou com a alta cúpula mesmo, para conversar, discutir sobre isso, para que a gente não veja que é só para inglês ver, sabe, a governança, para que a gente realmente inspire, converse. Nós tivemos uma dessas apresentações para um conselho de uma empresa de um cliente muito querido com a gente, e nós vimos que realmente a conversa, que sentindo que a responsabilidade é deles, porque o tone at the top, como a expressão diz, né, vem do topo. Eles são responsáveis muito mais do que a gente chama de liderança, eles são responsáveis pela filosofia, pelo mindset da empresa, por criar um clima que todo mundo respira e sente que tem ética e integridade. A gente tem muito trabalhado nessa questão de ESG, inclusive, se os nossos clientes quiserem, a gente monta programas onde a gente traz outro tipo de consultor também para conversar, mas realmente para poder dar um pouquinho daquele gosto do que é falar para eles sobre a responsabilidade deles, não somente aquela que está na ideia da SA, daquela que é para assustar mesmo, né? Mas assim, olha que legal, você tem responsabilidade, você é absolutamente accountable, né? Você é responsável pela sua empresa ser diferente, fazer sucesso, apesar de todas as suas metas, as dificuldades que você tem de ter os seus resultados financeiros, mas, enfim, tudo isso é para dizer que a gente acredita muito no ESG, nessa parte do G, que é falar sobre governança e tentar inspirar a alta cúpula com relação a compliance e G de governança.